dia para você e bom dia para sua família, sejam bem-vindos. A gente está começando agora a Palavra do Cardeal. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre João Reis. E bom domingo para você domingo também. Você. Obrigado, Dom. Pois é, domingo, já estamos no 19º domingo, né? 19º, segundo domingo, é dia dos pais, né? Mesmo por causa do dia dos pais, dia né? dos pais, parabéns aos pais, nosso carinho a vocês todos, nossa oração neste domingo, dia dos pais. Não esqueçam de rezar com os seus filhos hoje, é muito importante. O pai que reza com os filhos deixa uma marca bonita, importante no coração do filho. Dom Odilo, a gente tem o costume, quando a gente se faz sempre, né? A gente sempre reflete sobre o Evangelho. Hoje nós vivemos o 19º domingo do tempo comum. O Evangelho é Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Pois é. Esta afirmação está dentro de uma cena de pavor dos apóstolos. Os apóstolos, no final do dia, Jesus despede o povo, Jesus manda os apóstolos seguirem para o outro lado do lago. Sempre se trata do lago da Galileia, lago de Genezaré, lago de Tiberíades, é sempre o mesmo lago. Enquanto Jesus permanece ainda, as últimas despedidas do povo, e depois reza. E lá pelas tantas da noite, uma tempestade. Os discípulos apavorados, lutando para não afundar no meio do vento, das ondas, a tempestade. E Jesus aparece andando sobre as águas. Os apóstolos que já estavam com medo da tempestade, agora ficam com medo de Jesus, porque acham que é um fantasma. E Jesus diz, calma, sou eu, não tenham medo. E manda calar o mar, o vento, manda a tempestade se acalma. E Pedro disse, é você, então manda que eu venha até você. E Jesus diz, venha. E Pedro vai e caminha também, mas de repente ele começa a duvidar e afunda. Salva-me, salva-me, ele grita para Jesus e Jesus o segura, né? Por que você duvidou, homem de pouca fé? Olha, quantas frases assim, bonitas, né? Lapidares, né? E depois a cena em que os apóstolos reconhecem, né? E Pedro, tu és o Filho de Deus. Jesus proclamado Filho de Deus pelos apóstolos que ainda, claro, não tinham a ideia muito clara de quem fosse Jesus. A gente imagina que os apóstolos, desde logo, o povo, desde logo, já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Não, isso não estava claro, né? E não estava claro para o povo, estava claro para Jesus. Estava claro para Jesus. E o povo via, percebia que em Jesus havia alguma coisa que era muito superior a um homem comum. A palavra de Jesus, o povo dizia, esse homem fala como ninguém outro falou como ele. E depois os milagres, e assim por diante. E a atitude de Jesus, a oração de Jesus, o pessoal percebe que tem algo mais. E aí tem alguns momentos durante a vida de Jesus em que claramente aparece a profissão, tu és o Filho de Deus, tu és o ungido de Deus, o Messias. Aqui aparece, tu és o Filho de Deus. Esta expressão, digamos assim, é o máximo da profissão de fé em Jesus. Porque, vendo Jesus, era um homem como todos os outros. Mas professar que este homem também é o Filho de Deus é realmente ter alcançado a questão, né? Ter entendido a questão. Esse homem não é um homem qualquer. Quem ele é? Um grande profeta? Não, é mais do que um profeta. Ele fala bonito, mais do que falar bonito. E aí a profissão de fé, tu és o Filho de Deus. Que então, é claro, depois da ressurreição, fica muito mais clara. Sim, tudo vem. Claro, fica muito mais claro, tendo superado a paixão, que também ali já aparece a expressão, ele verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E quem fala? Ninguém menos do que o soldado romano. O soldado romano. Exatamente, é digamos, o chefe do pelotão de execução. Que executou, né? Que estava lá executando os condenados
o centurião, né? Centurião, né? Ele, depois que viu tudo, o homem disse, esse homem era o Filho de Deus. Quer dizer, um pagão reconhece, esse homem é o Filho de Deus. E depois da ressurreição, então, é claro, fica bem clara esta profissão de fé, este homem é o Filho de Deus, né? Então, é a fé da igreja que ali está expressa já naquele início. Naquele momento. E que depois foi se clareando sempre mais, sempre mais. E por falar nisso, a gente tem falado sobre o diretório da catequese. Aliás, a catequese é esse caminhar até chegar a isso, né, Dom Odilo? A gente tem falado sobre o diretório da catequese, Dom Odilo tem nos ajudado a pensar, a conhecer cada vez mais, mas o diretório da catequese, que foi lançado pela Santa Sé, que é base dos diretórios das dioceses e das paróquias, né? A diocese, e hoje, no Dia dos Pais, né, eu acho, hoje o Dia dos Pais não só como o dia da vocação do pai, mas vocação da família, né? Vocação da família. Exatamente. É uma vocação bonita, né? Sem dúvida. A catequese vivida na família, né? É algo, a gente até tocou no assunto, mas é a base de toda a catequese, né? Sem dúvida. O primeiro ambiente da catequese é a família. É a família. E quando isso não acontece, depois ficam lacunas daquela primeira experiência de fé que a criança aprende espontaneamente, aprende vendo, aprende e quer fazer, quer imitar, cenas tão bonitas como a mãe que leva o filho para a igreja e vai diante do sacrário, ajoelha lá, e a criança olha o que a mãe está fazendo, se ajoelha também. Ela já está catequizando, né? A mãe já está catequizando. A criança pergunta, o que é? Aí a mãe diz, Jesus. A criança olha, Jesus, né? Ou então a mãe pega a criança no colo, vai diante do crucifixo e diz, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. A criança aprende, mesmo não compreendendo ainda. Mas ela pega a sensibilidade. Se a mãe está dando importância a isso deve ser importante. Né? Nós temos a história bonita de um cantor francês, um padre, Aimé Duval. Ele já faleceu, mas no meu tempo de seminário, nós cantávamos as canções de padre Aimé Duval. Aimé Duval. Ele é uma espécie de padre Zezinho. Sei, lá na França. Padre Aimé Duval, ele conta uma história da infância dele, né, dizendo que o pai dele era agricultor, homem forte, que trabalhava com os bois, né? Isso no início do século passado, né? Trabalhava com os bois, um homem forte, mas de noite em casa, aí se reunia a família, depois do jantar se ajoelhavam diante do crucifixo e rezavam. E ele, menino, olhava para o pai e pensava, nossa, o pai é um homem tão forte, o pai domina aqueles bois, o pai é forte, trabalha pesado, e agora ele está ajoelhado, olhando para... Deve ser muito importante aquele ali, diante do qual o pai, que é tão forte, né? A criança idealiza o pai, né? O pai se ajoelha, né? Se põe pequenino diante daquele que é grande. A intuição da grandeza, da importância de Deus, de Jesus Cristo. A criança vê, intui, ela percebe. Depois é fácil só explicar, né? Então, é esta iniciação à vida cristã que nas famílias pode ser feita de maneira muito fácil. Eu, por exemplo, gostaria assim de recomendar aos pais, contem aos filhos as histórias da Bíblia. Contem aos filhos as histórias de Jesus, dos milagres de Jesus, das parábolas de Jesus. Contem aos filhos, ficam curiosos. Contam-se tantas outras histórias. Conte essas histórias, são histórias da nossa fé. Depois as outras histórias do Antigo Testamento, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e a Arca, Abraão, vai por aí. As histórias tão bonitas do Antigo Testamento. Contem isto, com a Bíblia na mão. As crianças ficam curiosas, querem saber, e isto forma um lastro, uma base da formação de fé das crianças, que depois, na catequese mais formal, na paróquia, elas vão aprimorar e vão aprofundar. O senhor falou uma coisa tão bonita, não, o filho que olha para os pais, vê, olha, se é importante para eles, deve ser importante para mim, né? Por isso que é triste quando os pais até pedem os filhos para ir à missa, mas eles não vão, né? Então não é importante. Se eles não vão, não deve ser importante. Pelo contrário, é tão bonito ver os pais que vão à igreja com os filhos. Com os filhos, né?
Vão à igreja com os filhos. Às vezes o filho ainda não está entendendo muito, se mexe, corre para... Não importa, não importa. Mas leve os filhos para a igreja. Que eles aprendam a ter essa experiência de fé também com os outros, com os adultos, com as outras crianças. As crianças aprendem com os outros. Que bonito. Dom Odilo, terminando, eu queria que o senhor nos abençoasse as famílias, os pais nesse dia deles. Então, feliz Dia dos Pais, feliz Dia das Famílias. Os pais, o papai, lembre, você tem um papel importante na família. Um papel importante na família, em relação à esposa, você com a esposa, em relação aos filhos. Você tem um papel importante que marca. E se você não exerce esse papel em relação ao seu filho, vai ficar uma lacuna. Esteja presente, seja amigo dos filhos, mas também seja aquele que tem uma postura que dá orientação, dá diretriz, dá uma direção ao comportamento, às atitudes dos filhos. Que Deus abençoe vocês todos. E hoje a gente vai celebrar a missa lembrando de todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.